Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Seja bem-vinda, Renê. Obrigada. École Allons-y. Isso mesmo. Escola de inglês, de francês, inglês. Eu falei tanto sobre inglês aqui, que assim, eu já tô ficando no automático. Sim. Mas o francês é uma língua bonita, além de tudo, né? Eu vejo assim, o francês como uma coisa assim, de uma elegância, passa uma elegância tamanha, né? E interessante que, inclusive assim, falando contigo, você passa muito disso também, né? Renê, me diga uma coisa, como que hoje os brasileiros, vamos dizer dessa forma, procuram bastante o francês? Sim, procuram bastante. Tem 3, digamos, perfis. Então, primeiro é as pessoas que precisam para fins acadêmicos, fazer uma proficiência para fazer um intercâmbio na graduação. Depois tem o mestrado e doutorado, o pós-doc, né? Precisam do francês. Depois tem as pessoas que trabalham já em empresa francesa, ou onde se fala francês, então pessoas que precisam para o trabalho já é um diferencial também. Então, nos procuram. E depois tem as pessoas que precisam para emigrar em algum país francófono. Então, eles nos procuram. Mas você tá muito legal. A pronúncia... Nossa, eu acho o francês, assim, belíssimo. Obrigada. Belíssimo, belíssimo, né? Assim, muitas empresas, né, francesas vieram para o Brasil. Sim, sim. Né? E, além do que, antigamente, a gente, quando pensava assim, eu lembro da minha mãe, muito, quando fala assim em francês, minha mãe falava muito bem o francês, porque naquela época, vamos lá, minha mãe era de 1950, então era chique, né? Sim, Era aquela coisa assim, meio que elitizado, as pessoas colocavam os filhos para falar francês, as filhas para falar francês, né? Porque era algo que era bonito e isso trazia uma coisa meio que de cultura, de que você tinha, né? Um certo... Enfim, o que você sabia era o francês e o piano, gente. Vamos lá. Era isso que era naquela época. Mas hoje em dia é uma necessidade, né? Você vê que mudou, tem uma necessidade mesmo. Exatamente. E não é somente para um determinado padrão. Não, é vraiment. É realmente assim para todo mundo. Né? Aquele que precisa aprender, ele pode aprender, porque não é como, assim, é muito parecido com o português. Eu acho que até que é mais fácil que o português tem muita regrinha, mas ninguém aplica. Então, lá você vê que está assim na gramática, mas ninguém fala assim, então quando que eu uso isso, né? Então isso já... Você é nativa? Sou nativa, de Bruxelas. Ai, que chique, gente! Que legal, que legal. Mas quanto tempo para uma pessoa, por exemplo... eu tenho vontade, eu sempre tive vontade, eu gosto, eu acho muito legal, sabe? Eu acho bonito. Sim, sim. Pra você falar que fala francês, eu acho lindo, assim, o idioma. Quanto tempo? Mas, na verdade, é muito relativo. É o tempo do aluno. Né? Porque depende do empenho dele. Porque não é só participar da aula. Precisa ter o trabalho, né? O iceberg de baixo, né? Então, tem que estudar, praticar, escrever, escutar, ter uma imersão, trocar todos os aparelhos em francês. Não, mas porque realmente aqui não tem muito assim esse contato diário. Realmente não tem assim no Brasil, em São Paulo. Você pode ir em alguns lugares, mas não é assim recorrente, assim, como que fala? De fato, corriqueiro. Porque, tipo, até, né, escapar, né, no inglês, não, o inglês, tipo, você, em todo lugar, você escuta um pouco, Exato, né? Exatamente. Tipo, restaurante, tem atendentes que falam em inglês. Sim. O francês, não, o francês já é mais diferenciado. Então, o que eu entendi o que você está colocando, aquela coisa assim, não é muito recorrente você ter acesso ali a estar escutando, né, para poder estar praticando. Então, o aluno, ele precisa, de uma certa forma, ter uma dedicação maior. Exatamente, né? Exatamente. Então, não é somente ir à aula, ou participar da aula, ligar o computador e ver a aula. Não, tem aquele trabalho e tem que seguir a receita do bolo, senão o bolo não cresce. Adorei. Faz do meu jeito. Não vou fazer isso, mas vou fazer aquilo. Não vai crescer. Gente, olha que os franceses entendem muito da gastronomia também, viu? Então,
sigam a receita dos franceses. Tem que fazer ali o trabalho certinho para que o resultado seja bom, né? Sim, exatamente, exatamente. E, Inê, e me diga uma coisa, tipo, aula, o que é mais recomendado para o francês? O presencial ou o online se aplica bem também? Eu vou lhe confessar uma coisa. No início, eu dou aula online já faz bem antes da pandemia, devido a uma formação que eu dou específica, que profissionais precisam ter. Então, vinha pessoas de todo lado do Brasil. Não, lado do Brasil não, de toda parte do Brasil. Mas eu tinha ainda essa reticência, não sei falar em português. eu tinha essa coisa de, não, eu gosto de lousa, eu gosto de giz, sabe? Resistência, né? Isso, eu gosto, sabe? Mas mesmo assim, a aula, aí com o tempo, eu vi que não fazia diferença. Porque se é individual, a gente vai adaptar, sabe? O que é do aluno, não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo. Então, há uma interação com o professor, aluno, entre alunos, sabe? Então, tem isso. Então, é muito mais a pessoa ter a disciplina, que não é a mesma coisa, o comportamento é diferente do comportamento de uma aula presencial, né? É diferente, mas no final, depois, quando como que fala? Fecha a porta, fecha o computador, tem que estudar. Isso é a mesma coisa. Para qualquer idioma, para qualquer disciplina, inclusive, né? Exatamente. Precisa ter a dedicação ali fora da aula, né? Exatamente. Um tempo diário que você vá colocar mais músicas em francês, escutar ver filmes em francês. Exatamente. Hoje em dia é possível ver, assim, em qualquer lugar tem. Assim, eu não vou falar o nome, né? Qualquer streaming tem. Você pode colocar lá, optar pelo idioma francês. Exatamente. A maioria dos filmes que estão nos streamings tem francês. Em francês também. Exato. E que ajuda a fazer essa, né, ter o contato ali com o idioma, né? Uhum. E assim, a gramática, você falou que ela chega a ser mais fácil do que o português também. Assim, apesar que o português que é a pior língua para aprender é o português. Assim, digamos que ela é tanto difícil quanto o português, só que tem a regrinha, e o charme do francês faz o quê? Que as regrinhas têm a exceção da regra. Então, isso que é super o charme, que eu falo sempre para os alunos, é o charme francês. Mas, ao mesmo tempo, tudo que é colocado é aplicável. Mas ela tem medida a quem você está falando, em que circunstância. Mas não que você vai ficar falando em gira com todo mundo e passa bem, não passa, sabe? Então, é isso mesmo, mas tudo é aplicável. Ou seja, existem algumas formas de linguagem que fogem um pouco da gramática, mas que são aplicáveis no francês. Exatamente. E não deixa de aprender, porque mesmo que a pessoa aprenda o francês para ir para o Canadá, ou então para a Bélgica, a França, a Suíça, Luxemburgo, um outro país, ela vai precisar, é cultura também. Ela vai aprender a cultura, como se comportar, o que acontece, porque eu tive choque de realidade aqui. Né, eu tive o sentido contrário, eu não falava português. Quanto tempo você está aqui? Agora já vai fazer 18 anos, né? Não mais, 19, isso. Então é bastante tempo. E é um choque cultural mesmo, né? Totalmente, todo dia é uma adaptação, porque você não sabe tudo. Falar, eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso. Claro, a gente não sabe tudo. Então, todo dia, ontem ainda eu aprendi uma palavra nova, sabe, em português, e e é muito interessante, porque assim eu entendo o processo de raciocínio do aluno. Sim. Né? É necessário saber por que ele não entendeu. Não falar, por quê? Não, você entende porque é diferente em português. Então, vamos adaptar. E o curso é feito para o brasileiro. Não que eu vou falar, não, quem não é brasileiro não vai fazer o curso. Não é isso, mas é super adaptado para quem fala português. Para quem fala português mesmo, né? Sim. Eu imagino essa questão do choque de realidade, porque a França ainda é um país mais assim, tem mais regras no sentido de comportamento. Sim. O brasileiro, ele é muito solto, né? Sim. Você tem futebol, carnaval e é tudo muito
é um país muito grande Sim. também, então você tem diversas culturas Sim, dentro de um país sim. só. E aí, por exemplo, para um nativo que vem, por exemplo, da França, para morar aqui, Sim. e aí você Eu vim da Bélgica. Da Bélgica. É verdade. Bruxelas, é verdade. Então, assim, para conseguir, você tem que adaptar o idioma, mas também a cultura para você Sim. entender o seu aluno e conseguir ensinar para ele bem, né? Eu aprendi o português, então não foi assim, eu só lendo, vendo uma imersão, não. Eu aprendi mesmo, sabe, para entender e de lá conseguir. Foi assim que a Alonzi nasceu, né? Nossa, Alonzice, qual que é a tradução? Vamos lá. Porque assim, eu dei aula em vários lugares, dei aula na USP, na Poli, na Sanfran, depois na Aliança Francesa, em vários lugares, né? E eu sempre falava Alonzi, porque foco, porque senão dispersa a turma, que é presencial. E um dia, quando surgiu o Facebook, um aluno, ele fez o grupo do Facebook na época. Ai, não posso falar Facebook? Pode! Ah, tá, ok. Então, ele fez o grupo Alonzi. Então, ficou. E depois, né, com o tempo, eu acabei colocando... Alonzi. Exatamente, mas eu dei muita aula para as outras instituições, bastante, né, para poder, porque você não sabe, quando você sai da faculdade, ou então você tem um ano de experiência, você tem experiência, você não tem, porque você é o ser humano, então você vai construindo a sua expertise, a sua experiência que não se vende, não se compra, né? Você tem que viver aquilo, exatamente. Né? Então, né, muito tempo depois que eu falei, ok, agora vou com a minha carreira solo. Exatamente. Então, gente, Alonzi. Foco, vamos lá. Oxi. Não, eu acho lindo, eu acho um dos idiomas e eu até analisando, né, para poder fazer essas pautas, como cresceu a busca pelo francês. Exato. Porque a gente tem uma coisa assim predominante que é o inglês, todo mundo quer falar, porque fala no mundo inteiro, onde você for, o inglês você vai ser entendido. Sim. Mas o francês cresceu assim demais em relação à busca mesmo, né? Sim. Primeiramente por causa não é por causa, porque sempre foi uma busca para quem por âmbito acadêmico, âmbito profissional, né? Mas mais ainda com sempre teve imigração para o Canadá, para o Quebec. Tá. Sempre teve. Que o francês... Se você entra no Quebec, na época, só no Quebec o francês tinha que fazer uma provinha de francês. Hoje em dia, depois da pandemia, aí começou... não foi depois da pandemia. Antes já teve um decreto explicando que agora todo mundo para entrar fazia já, eu acho que foi em 2020, uma coisa assim, que houve um decreto, porque agora para quem vai ficar no Canadá vai precisar de aprender o francês, entrar com o francês, mesmo que ele não vá usar. E realmente, depois de 2 anos depois, foi aplicável e hoje precisa. Então, por mais que a pessoa queira morar em Toronto, ela precisa... Gente, Toronto! Ela precisa absolutamente passar uma prova, né, que é o TEF ou o TCF, Canadá, para poder imigrar, para ter o PR depois lá no final do túnel. Entendi. Adorei! Maravilhoso isso! Nossa, que legal, que bacana, viu? E assim, adorei você. Assim, você com uma elegância e você fala, nossa, eu fico com vontade de ficar escutando. Muito bom, viu, Renê? Parabéns aí pelo seu trabalho, que continua aí com muito sucesso aqui no Brasil, né? Ensinando cada vez mais francês. Sim, obrigada. Nossa, muito legal mesmo. A minha mãe fez Aliança Francesa e ela falava, ai, nossa, como era legal isso. Eu sempre achei o francês de uma elegância imensa, assim, entre todos os idiomas, eu creio que seja o mais musical, né? Assim, a forma de falar, é muito, muito, muito bacana. Obrigada, viu? Obrigada, e é isso, gente. Terminamos aqui nossa resenha corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. Segue lá a Renê também, viu? Passou tudo aí no nosso GC. E um beijo a todos, até a próxima. Até logo.
Fala, galera! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente vem aqui numa pauta sobre idiomas, né? Falando aí sobre a importância de você ter um segundo idioma. Tem gente, assim, que viciou tanto em aprender idiomas que já, né, tá aí poliglota praticamente, né? Mas, enfim, falando aí principalmente do inglês, né? Depois, eu acho que a abertura de mercado, começou essa questão de muitas empresas multinacionais virem para o Brasil. E uma das exigências aí também é a questão do idioma, para que você consiga alcançar outros cargos, para que você consiga fazer reuniões aí no âmbito internacional. Para falar sobre esse assunto, Simone, seja bem-vinda aqui ao Resenha. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Simone, qual a maior dificuldade? Porque, digo assim, no aprendizado mesmo da língua, né? Especificamente de que ponto? Eu vi que, por exemplo, vocês trabalham desde crianças, em todas as faixas etárias. Creio eu que cada etapa tenha a sua peculiaridade com relação ao aprendizado. Mas falando especificamente do mercado de trabalho, nós temos aí uma galera jovem que já vem com essa metodologia, já vem com essa cultura do falar inglês, do aprender inglês desde cedo. E nós temos aí outros profissionais que já estão no mercado, que já estão bem posicionados no mercado, mas que tem o tal do bloqueio com a língua. Sim. Como trabalhar com essas pessoas que às vezes estão numa grande empresa, que precisam aprender de forma muito rápida um novo idioma, até para continuar no mercado num crescimento? Sim. Olha só, não é fácil, tá? Vou falar para você um pouquinho da minha trajetória. Quando eu conheci meu marido, que ele não é brasileiro, o meu inglês era verbo to be. Aliás, mal sabia o verbo to be, tá? Que é am, are, is. Todo mundo confunde. I am, acha que é verbo to be, mas, pessoal, não é. Então, vem a dificuldade de você entender uma outra língua. A pessoa começa a falar com você e fala, meu Deus, o que ele tá falando? Chama minha mãe. Meu marido já falava um pouquinho de português, então a gente casou. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, a minha sogra veio pro Brasil. E aí veio o problema. Eu não falava nada. Ela falava, eu não entendia nada. Ela falava hello e eu, honey, help me ajuda, socorro. Porque eu não entendia. Então eu comecei a entender, depois de um tempo, né? Ela ficou em casa quase 1 ano. Então eu errei muito e aprendi. Porque assim, foi uma imersão forçada durante esse tempo. Sim. E eu aprendi assim, errando bastante e ela me corrigindo. E eu entendi que é muito importante que você erre, para que você consiga aprender de verdade. Então, eu errei, fui corrigida e assim foi em diante. Então, uma coisa que bloqueia muito é o medo, porque você tem medo de falar. Foi o que aconteceu comigo. Quando a gente casou, que meu marido, a gente ligava, né, para o pessoal fora do Brasil, eu entrava em pânico. Ela falava hello, eu não entendia. Eu ficava, honey, pega a extensão. Batia um pânico, um desespero louco, porque eu não entendia. O medo faz isso com a gente. Então, a gente precisa respirar fundo, tentar ficar na zona de conforto. O que a gente faz com os nossos alunos é trazer ele para essa zona de conforto, é mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que você consegue sim aprender, mas para isso eu preciso entender como é que ele está naquele momento. Como está a cabeça dele, coração, tá legal hoje, deixar ele bem tranquilo para que ele possa aí pensar no outro idioma. Gente, não é bicho de 7 cabeças. Aprende. Eu estava com 27 quando eu aprendi, então não é impossível aprender. Claro que a gente tem uma metodologia, toda uma metodologia que vai trabalhar aí desde a sua cabecinha, seu coração e vai fazer com que você destrave, né? Tem pessoas que preferem aula particular, eu tenho muitos adultos, né, que preferem aula particular, outros que preferem em grupo. Particular é melhor, porque você desenvolve ali uma metodologia voltada para a necessidade dele. Usa a nossa metodologia para atingir o que ele precisa, o que ele quer alcançar. Eu quero viajar. Eu quero melhorar porque eu tenho reuniões em inglês, o meu chefe é global e eu preciso desenrolar com ele, então é voltado para a necessidade dele. Não é impossível aprender. O que demanda é muita dedicação, claro, né? É aquela coisa de ter uma disciplina e consistência. Com relação a se fala dedicação e disciplina, teria que ter uma periodicidade maior, no caso, para quem precisa aprender de uma forma mais rápida, tem que ter uma periodicidade maior nas aulas. Sim. Por exemplo, você tá com o tempo apertado, vamos supor, eu vou viajar no final do ano, eu tenho um inglês aí bem básico e eu preciso melhorar isso. Não existe mágica, tá? Se alguém chegar para você, pessoal, e disser assim,
em 1 mês vem comigo que você está falando inglês, ou em 3 meses foge, porque não é verdade, isso não existe. É todo um trabalho. Se você quer realmente a fluência até o final do ano, você precisa começar o quanto antes. Eu aconselho no mínimo 3 aulas, 3 vezes por semana, para que você consiga alavancar e melhorar. Se você já fala, vai trabalhar bastante conversação nesse período. Você consegue melhorar bastante. Quem não tem nada, do zero eu vou chegar, vai conseguir falar bastante, entender bastante, não vai estar fluente, mas você vai conseguir se virar. Você vai conseguir se comunicar, no caso. Exatamente. E aí talvez a aula particular, ela acabe sendo um pouco mais adequada, porque se você tem aquele mecanismo, aquela coisa da trava, pelo medo, vem a vergonha junto. Então, de repente, né, você consegue trabalhar individualmente, mais conversação, direcionado, né, para aquilo que a pessoa precisa no tempo que ela precisa. Exatamente. As pessoas ficam com vergonha, com medo um do outro. Se bem que a gente tenta deixar as nossas turmas bem tranquilas, mostrar ao pessoal, tá todo mundo aqui para aprender. Porque eu sei como é tá aí. Eu já tive lá. Eu já não sabia falar nada em inglês. E as pessoas... Eu entrei em algumas escolas, na época lá da faculdade, que sempre tem aquele que se acha, né? O se achão. Aí o cara soltou um actually... Eu olhei assim, eu fui, sabe, descendo na cadeira assim, fazendo assim, porque que ele tá falando? Ele já se impôs e eu senti medo e aí eu travei de vez. Toda vez que a professora chegava na minha vez de falar, eu ficava com vergonha do cara, porque o cara manja, quem sou eu? Mas a gente precisa desconstruir isso, sabe? Falar assim, eu quero, eu posso e eu consigo. Não é impossível, quando a gente acredita na gente mesmo. Então a gente precisa acreditar. Isso é o lema, né? Ai, que legal, viu? Acho que dá pra aprender, dá pra todo mundo, independente da idade, aprender. Sim. Procurar uma boa escola, procurar bons profissionais. Exatamente. Né? Criar uma rotina, aquilo que você falou. Criar ali uma rotina de dedicação dentro do tempo que você tem e dentro da expectativa que você precisa. Exatamente. Né? Olha, obrigada, viu, pela tua participação aqui, Eu que agradeço Simone. a oportunidade. E é isso, gente. Daqui a pouquinho tem mais, hein, sobre idiomas aqui no Resenha Corporativa. Um beijo a todos e até a próxima. Até já. Muito bem, começando mais um Estúdio Aberto para você que acompanha a gente através do r011.com.br e também através aí do limpi.com. E mais um bate-papo super bacana, vou falar aqui com o Silvio. Tudo bem, Silvio? Tudo jóia, é um privilégio estar aqui. Silvio, obrigado por aceitar esse convite. Vamos falar um pouco, a gente está falando muito sobre a importância da pessoa ter um segundo, terceiro idioma, enfim, principalmente a parte do inglês, né? Eu queria passar um pouquinho para a gente qual que é a importância do inglês na carreira, seja ela qual for, a pessoa está finalizando ou está querendo entrar no mercado de trabalho, enfim. O inglês ele é um diferencial para os profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. Eu atuo com inglês desde 94 e a minha primeira empresa depois da formação técnica foi uma indústria alemã. E trabalhando na indústria alemã eu observei que os alemães falavam inglês, falavam espanhol e naturalmente o alemão. Isso me despertou a curiosidade, comecei a perguntar por que eles tinham tanta flexibilidade, por que tantos idiomas. Imaginava que todos se preocupariam apenas com o inglês. E a preocupação que eles comentavam é, nós queremos entender os nossos parceiros. E todas as vezes que você vai fazer um negócio internacional, o entendimento é a base do fechamento do acordo. E o inglês é o padrão, digamos assim, é o essencial. O inglês é o beabá. Se você decidir trabalhar internacionalmente ou trabalhar para empresas multinacionais do Brasil, quando você disser estou estudando inglês, novas oportunidades surgem. Você vai se especializar em qualquer tema, minha primeira formação é mecânica, os manuais das máquinas, todos em inglês. Depois eu fiz artes gráficas, aconteceu de novo. Nós levamos a gráfica do analógico para o digital, todos os equipamentos novos em inglês. Então o inglês se tornou um diferencial, eu aprendi inglês por esse motivo, evoluí na profissão, era comprador, depois me tornei supervisor de importação e exportação, depois supply chain, até lidar com logística internacional. Uma das grandes atuações que nós tivemos foi atendendo um cliente exclusivo no Brasil, que é a P&G, Procter & Gamble. Todas as suas subsidiárias e os seus fornecedores estão fora do país. E o inglês é um diferencial de todos os profissionais, desde a portaria, eles falam inglês. E eu, como ex-aluno e professor da ITEC,
comecei a ensinar os meus alunos também a desenvolverem essa habilidade. Isso tem feito os nossos alunos se recolocarem de uma forma muito interessante. São oportunidades, independente da área de atuação do profissional, as descobertas e novos lançamentos de tecnologia estão sendo desenvolvidos fora do Brasil e, naturalmente, tudo isso ocorre em inglês. Então, sim, inglês é um diferencial. Eu diria que existem outros idiomas, como você mesmo colocou. Espanhol é importante. Eu diria que o terceiro idioma, que inclusive está na minha lista de habilidades a serem desenvolvidas, é o mandarim. Eu já comecei a estudar. Eu falo hoje 5 idiomas. Isso me deu flexibilidade. É muito interessante que nós tenhamos um objetivo principal de carreira definido e dentro desse objetivo as variações. Quais são as posições que eu posso jogar? É como um jogador de futebol que está ali na posição de centroavante, mas que sabe bater uma falta. Uhum. Nós temos grandes jogadores goleiros que se especializaram em bater faltas e pênaltis. Eles faziam um excelente trabalho. O Ceni é um exemplo desse, né? Eu me lembro de um internacional que foi a inspiração do Rogério Ceni e eles têm a mesma marca. Terminava o treino, era mais 5, 6 horas de treino para desenvolver aquela segunda habilidade. Quando nós estamos falando da nossa profissão, sua profissão radialista, quantos cursos de oratória você precisou fazer? Quanto nós precisamos melhorar a nossa dicção no português? Nós somos tão descuidados com a nossa língua. Você vai no dia a dia, né? Exato. Falamos de maneira coloquial, não nos preocupamos com os S's e os R's. Adaptamos uma série de coisas, está tudo bem no dia a dia, mas isso impacta e fala sobre a qualidade do profissional em si. E até mesmo, né, a gente comentou as grandes empresas, a importância de ter o inglês junto pro dia a dia, mas hoje em dia qualquer coisinha tem, até mesmo porque você está numa reunião, são muitos termos hoje em dia utilizados, que é o inglês, né? Exato. E para nós é fácil para aprendermos o inglês, diferente de outros idiomas, desde a nossa infância, no nosso dia a dia, nós temos insights e situações, o dia todo você está no transporte, na escola, assistindo TV, navegando na internet, uma série de interações que tem ali palavras que nos trazem oportunidade de fixação. Sim, e hoje, se a gente pegar vários aplicativos, a pessoa está no celular, as configurações, muitos aplicativos, sites que você entra, tá lá o inglês, então faz com que a pessoa vai na intuição ali, né, e acaba aprendendo naturalmente esse idioma, né? Verdade, essa é uma das dicas. Eu tenho interesse em estudar inglês. Crie um ecossistema na língua inglesa. Muda o seu computador, muda a configuração do celular. Se puder, assista filmes e desenhos em inglês. Se puder, coloque as legendas em inglês. Se você já conhece a história, vai ficar brincando como eu faço com meu neto. Eu fiz isso com os meus filhos. E você comentou no make-off aqui que o seu neto, né? Exato. Quando vai assistir algum programa de TV, ou inglês, ou desenho, enfim, ele prefere o E se ele estiver assistindo, você pegar o controle sem ele perceber e mudar o idioma, ele chora. Porque ele já está habituado. Ou seja, nós somos expostos e essa exposição desenvolve em nós uma habilidade natural. A criança é exposta. Então, se eu e você queremos desenvolver a habilidade, basta nos expormos, fazermos um planejamento, 1 hora por dia, sem nenhum esforço, em 5 anos você consegue atingir a fluência. Isso porque está no dia a dia, né? Igual a gente falou. E tem vários aplicativos também próprios que auxiliam a pessoa. Muitos aplicativos, né? Há 20, 30 anos, quando eu comecei a estudar, não existia essa facilidade que tem hoje. Eu até comentei, fantástico. Quando, na minha época de 5ª série, né? O pessoal me passaram vendendo lá na escola, era um livro, um book lá e uma fita cassete. Fita cassete. Que você colocava a fita lá, você dava play, você ia ouvindo e tentando ler junto lá no livro, no book, né? Aí você dava pausa, voltava, ia de novo. Essa era a tecnologia que a gente tinha na época. Hoje em dia é totalmente diferente. Totalmente digital. Tem uma escola muito legal, um padrão americano de cursos que eles deram para todos os países. O Brasil é um deles que recebeu este material. Se chama VOA, Voice of America. E eles ensinam o inglês contando a história dos Estados Unidos. E eles fornecem todo esse material gratuito, todos os governos receberam, o Brasil também. E esse programa era transmitido desde 1910 via podcast. Olha que louco. Podcast já tá lá longe. Podcast, né? 1910, sim, era broadcast. O programa de rádio transmitindo ali aquele conteúdo. E você recebia os materiais impressos, ouvia o programa de rádio, fazia os exercícios como o Telecurso 2000 e depois desenvolvia aquela habilidade. Nos anos 2000 eles trouxeram isso para o digital.
tem quase 10 mil horas de curso gratuito disponível, com 3 velocidades de execução neste canal, e todos esses recursos estão aí com aplicativos e tudo mais, e provas, então as pessoas podem desenvolver. Eu não tenho condição de pagar um curso. Consigo te ajudar a aprender de graça, selecionando, te direcionando. Porque eu acho que o interesse é que faz a diferença. Qualquer habilidade que eu e você quisermos desenvolver, com interesse nós conseguimos. Ou seja, não tem desculpa, né? Nenhuma. Nos dias de hoje, o pessoal quer A aprender desculpa inglês. hoje é não quero fazer. Então, seu foco é outro, tudo bem, desenvolva outra habilidade. Na hora que você perder algumas oportunidades, é isso que acontece Aí com vai todos os lembrar. meus alunos. Nós temos vários grupos de vagas de emprego na escola e as vagas sobem. Professor, mas está pedindo inglês fluente. Você está estudando aqui há 3 anos e poderia já estar desenvolvendo a habilidade. E não adianta a pessoa tentar colocar lá no currículo que tem um pouquinho do básico que vai chegar lá sem nada, né? É muito divertido fazer os testes. É muito divertido. Imagina os testes que deve Eu ter. tive o privilégio de trabalhar numa escola e implementar um sistema bilíngue. Eram 2 horas de inglês todos os dias para todas as turmas. Então, todos os alunos, desde 3 aninhos até os alunos do 3º ano do colegial. Eles tinham ensino fundamental normal e no contraturno, teatro, rádio, jazz, música, instrumental e também idiomas, 2 horas. E eles todos atingiram a fluência em menos de 1 ano, porque eles tinham uma exposição diária de 2 horas. Os professores que vieram na primeira leva foi muito divertido, porque eles estavam vindo de escolas tradicionais, de cursos dos quais eles lecionavam 45 minutos, 1h30 Na por semana ainda, né? para o aluno. E ali eles tiveram que se adaptar à nova realidade. Como eu havia dito no make-off, todas as disciplinas ministradas em inglês. Então não tem dever de casa, faz tudo na escola. Ou seja, você Resolve. Tem um solução ecossistema para isso, né? E é gostoso, porque vira uma brincadeira, então fica leve. Imagine tudo que nós estamos fazendo aqui em inglês. No início é difícil, depois você se acostuma e aí faz parte do dia a dia. Muito legal. Fechou. Ô Silvio, obrigado por estar aqui com a gente, para bater esse bate-papo, foi super bacana. Eu quero já deixar aqui as portas abertas para a gente marcar um outro dia para falar um pouco de empreendedorismo, porque a gente comentou antes aqui, e você tem uma mente brilhante quando a gente fala em empreender, porque são várias ideias, vários projetos. Quero já deixar a porta aberta para a gente marcar um dia para fazer um bate-papo falando sobre empreendedorismo. Legal. Se tiver curiosidade, quiser me chamar e perguntar, meu LinkedIn está aberto, é meu nome normal, Silvio Montello. Minhas redes sociais, Pode passar. @Silvio Montello Oficial, e aí você vai ter tudo isso e muito mais com disposição. Estou aberto para vir aqui novas vezes, certamente vamos nos falar novamente. Fechou, Silvio. Obrigado. Obrigado, não, thank you por estar com a gente aqui. You're welcome. Eu quero agradecer você também. Muito obrigado você que acompanha o nosso estúdio aberto de hoje. Lembrando você para você seguir a gente nas redes sociais e também, claro, entrar aí no YouTube, tanto pelo YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal para receber o sininho sempre que a gente fazer um bate-papo super bacana como hoje, você ser notificado aí, fechou? Um forte abraço e até o próximo estúdio aberto. Muito bem, começando mais um estúdio aberto para você que acompanha a gente através do portal r011.com.br e também, claro, através aí do YouTube. Quero aproveitar e pedir para você já se inscrever no nosso canal. É só você se inscrever no canal aí Regional Link e também, claro, se inscrever aí no Lex Studio. E também crio a conta lá no limpi.com, parceria nossa com o limpi.com. Lá é notícia 24 horas por dia e também, claro, todo o bate-papo nosso que você vai encontrar lá na aba podcast, fechou? Vamos falar mais uma vez, a gente está falando vários assuntos aqui, principalmente sobre a pessoa ter um segundo idioma, principalmente o inglês, que é um dos principais, idiomas aí nível mundial, digamos. Quem está com a gente para bater esse bate-papo aqui é o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, graças a Deus. Carlos, obrigado por aceitar esse convite para vir aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mundo do idioma, principalmente o inglês, né? Porque hoje em dia, há uns anos atrás, a gente pensava muito na questão a importância do inglês na profissão, no trabalho, se a pessoa vai viajar ou não. Mas hoje o inglês ele faz parte do dia a dia de cada um, não faz? Faz cada vez mais. Cada vez mais, cada né? vez mais. Sim, eu, por exemplo, eu falo inglês, eu aprendi inglês na adolescência. Eu tinha 17 anos, aprendi inglês com nativos mesmo, né? Legal. Porque pela instituição que eu frequento, no caso uma igreja, eu comecei a trabalhar como intérprete, mais ou menos eu tinha uns 18 a 20 anos e comecei a dar aula nessa época. Então, naquela época era um pouco diferente. As pessoas viam inglês como uma coisa mais chique. Ah, você fala inglês? Nossa, muito bom. Hoje não. Hoje é Essencial. essencial, isso.
E a gente vê essa mudança no decorrer do tempo, né? Então, quando eu tinha uns 14 anos, faz tempo. Meu pai falou assim, filho, o homem sem datilografia não é ninguém. Né? Então, a pessoa tinha que fazer um curso de datilografia. Hoje nem pergunto se a pessoa sabe digitar, já está implícito. É porque a pessoa ela já nasce com essa habilidade, né? Porque Sim. você vê lá a criança, 3, 4 anos, já está mais rápido Isso. que a gente lá no celular digitando, né? Isso. E há um tempo atrás, algumas empresas perguntavam, olha, quem fala inglês, quem não fala? Hoje, muitas empresas nem perguntam. Então, por exemplo, você vai fazer entrevista aqui? Só que eu não falo inglês. A empresa vai, não entendi. O que você está fazendo aqui, então? Porque inglês é essencial já para muitas empresas. E não adianta aqui. a pessoa mandar um currículo lá falando que tem o básico e que não vai ter, né? Não adianta. Não adianta. Tem que falar. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas falando que falam inglês intermediário também e não falam. Então, o brasileiro ainda precisa se atentar. Eu até entrevistei um rapaz aqui que ele falou que quando a pessoa fala um nível, pode ter certeza que ele está no nível abaixo. Exatamente. Se ele falar que é o básico, ele não sabe nada. Se ele falar que é o intermediário, ele vai saber o básico. Isso, né? certíssimo. Geralmente ele está sempre ao nível abaixo. Certíssimo. Então, como o inglês hoje ele é extremamente essencial em todas as áreas, eu acho que as pessoas têm que se preparar, né? E é por isso que eu trabalho com isso, né? Eu preparo pessoas para falar inglês, né? Com escolas de inglês. É porque antes você tinha muito aquela questão, né? Vou trabalhar numa multinacional, tem que saber inglês, né? Sim. Mas hoje, qualquer reunião, qualquer tamanho que seja a empresa, vai ter um termo utilizado ali que, se você não souber, você vai ficar boiando ali na história, né? Eu penso assim, consequências e objetivo. Então, por exemplo, às vezes eu vou dar aula de inglês, eu pergunto, para que você quer aprender inglês? A pessoa fala, olha, porque se não aprender até o final do ano, eu perco o emprego. Aí eu falo, então, você não vai aprender até o final do ano. Você vai perder o emprego. Você vai perder o emprego. Mas por quê? Porque se você vai aprender na obrigação, aí você não aprende. E nada. Agora, se uma pessoa fala assim, olha, eu estou indo viajar com a minha família, eu estou indo para Califórnia, eu vou, sei lá, alguma coisa assim, me divertir, vou surfar, em um mês o cara já aprende muito, porque o inglês, a gente tem que ver o lado prazeroso de se falar essa outra língua, entendeu? Uhum. Se comunicar, assistir um filme sem precisar, aliás, legenda, ter amigos fora do país, como eu tenho. Então, assim, o inglês hoje, se você vê o lado bom, a diversão, se divertir com o inglês, facilita muito na hora de aprender, entendeu? E até mesmo essa questão que você comentou de assistir um filme, enfim, às vezes o próprio filme, se você colocar na dublagem lá, às vezes a piada não tem o mesmo tempo, não tem o mesmo sentido, né? Então, às vezes, é algo que era para ser muito mais engraçado ali, a hora que chegou na dublagem, perdeu aquela dinâmica, aquele time, né? É porque em inglês não é tradução, é interpretação. Então, por exemplo, se uma pessoa pergunta para mim assim, Carlos, e aquela situação em português? Eu falo assim, meu amigo, a casa caiu. Você entende. Mas se eu falo para um gringo, the house got down, Vai imaginar que a casa caiu. ele vai falar, como assim? Eu tô perguntando de tal situação, você vem falar de uma casa que caiu? Uhum. Então, assim, é interpretação. E usa muito isso também do outro lado, né? E usa Então, muito... tem que- Aliás, dentro do Brasil já se usa, né? Se Aham, você sim, vai para outra região, você tem que saber interpretar. Imagina numa outra cultura Uma outra completamente diferente. linguagem. Então, e eu trabalho também, há pouco tempo, eu passei num exame dificílimo, quem é do futebol sabe. Eu agora sou agente FIFA. Olha que bacana. E por causa do inglês, porque a prova ou ela é em francês... Ou seja, abre portas aí por... Muitas. Então, assim, pelo fato, eu tenho um filho meu que joga futebol, fui ajudar. Então, a prova ou era em inglês, ou era em francês, ou era em espanhol. Então, eu optei em fazer em inglês, tirei minha licença e hoje eu estou apto por isso, para trabalhar assim. Então, o inglês abre muitas portas. Em qualquer área, medicina, até para trabalhar em lanchonete, qualquer área que você puder imaginar, o inglês é necessário. E a gente pode falar que nos dias de hoje está muito diferente nessa questão, porque já começa no próprio dia a dia. Principalmente quando é criança, né? Às vezes um aplicativo, um joguinho, né? Para ela se divertir ali, enfim. Isso já acaba entrando no dia a dia dela do que antigamente, né? Aos meus 14 anos também faz muito tempo, né? Foi muito tempo. Então aí, ou seja, é totalmente diferente essa dinâmica. Então acaba entrando mais no dia a dia da pessoa, da criança ali, e vê isso de forma mais natural
do que a gente vê antigamente. Igual você falou, antigamente era mais uma questão de status do que de sobrevivência. Sim. Hoje já não, hoje é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Sim. E o aprendizado também era muito difícil naquela época, né? Hoje você tem internet, hoje você tem contato com pessoas fora. Eu até comentei em outros episódios aqui, naquela época eu tinha uma fita cassete que você colocava lá, um livro, você dava play, lia um pouquinho, dava pausa, lia play para poder... Eu sou da época, ó, vai denunciar agora, do LP. Então, quando você queria ouvir uma música... É um pouquinho antes a bolacha. da fita cassete. Muita gente não vai saber o que a gente está falando, mas tem o LP e a fita cassete. Um pouquinho depois daquele, como é que é, gramafone, sei lá. Um pouquinho depois, mas tudo bem. Então, se você estava ouvindo uma música e queria ouvir que palavra que ele falou ali, aí tinha uma agulha que você tinha que voltar milimetricamente. E tinha que ser bom de vista, Tinha que ser bom de vista e bom de coordenação motora para voltar ali, né? Hoje não, meu amigo. Hoje... Botãozinho já tá lá. Eu tô aqui conversando com amigos. Você nem precisa, você fala lá, Lex, já pede pra Alexa colocar alguma coisa, ela já vai no ponto que você quer, não tem mais agulha, né? Exatamente. Então, se a pessoa souber, entre aspas, se divertir com o aprendizado e acessar todos os recursos que tem hoje, poxa, ele aprende rapidinho. As crianças já estão fazendo isso. É muito mais prático, né? Carlos, obrigado por aceitar esse bate-papo com a gente, foi super bacana, a gente falar um pouquinho dessa importância, né, da pessoa aprender um pouco mais, né, o porquê que funciona e essa simplicidade que a gente tem no dia de hoje para facilitar a pessoa aprender o inglês aí com mais facilidade. Ótimo. Eu sou meio ruim nessa área, eu tenho que aprender muito. Eu até comento, o meu português não é fluente, imagina... Eu tenho uma frase para você. Seus problemas acabaram. Resolveu o problema. Resolveu, eu tô aqui. Pronto. Eu tô aqui, pronto. Já era. E passa pro pessoal também que quer resolver os problemas aí, quais são as redes sociais para te encontrar? Olha, pode encontrar pelo Idiomas Club, @Idiomas Club, pela Match Language School. A Match Language School é voltada para inglês para crianças. O Idiomas Club é voltado para adultos, né? Adolescentes e adultos. Que mais? Bom, é a Match Language School. O telefone, WhatsApp da Idiomas Club é 11, né? Lógico, 11-98686-3706. E da Match Language School é 11-9-612-9706. Aí, faltou o efeito do... técnica, faltou o efeito do grilinho. Clique aí no fundo. Mas vai, lá no Instagram acha tudo isso aí também. Acha. Fechou. Obrigado, depois que a gente vai marcar um dia para você vir aqui pra gente falar sobre o agente FIFA. Tá bom. Para saber como é que funciona, né? Todos esses detalhes para quem quer também entrar no ramo. Sim. Tenho certeza que você vai ajudar a gente com essas informações aí também. Eu queria agradecer, vai ser um prazer enorme poder vir nesse dia. Queria agradecer a vocês aqui pelo convite, fiquei muito honrado. E eu tô à disposição, quando precisar eu tô aí, tá bom? Fechou, obrigado mais uma vez aí, Carlos. Obrigado você. E eu quero agradecer você também, muito obrigado pelo carinho, por estar acompanhando a gente nesse bate-papo super bacana. Lembrar você mais uma vez para seguir a gente aí nas redes sociais e, claro, também se inscrever no canal do YouTube, caso você esteja aí ouvindo a gente pelo YouTube. E também se tá no limp.com, já cria sua conta aí para ficar por dentro das notícias, lá notícia 24 horas por dia. E também, claro, todo o podcast, todo o conteúdo que a gente produz aqui também está no limp.com. Então, para você ficar sempre atento aí no que está acontecendo, fechou? Forte abraço e até o próximo Estúdio Aberto. Muito bem, começando mais um Estúdio Aberto para você que acompanha a nossa programação através aí do r011.com.br e também através do limp.com.br. Já convidando você para se inscrever no nosso canal e também, claro, convidando você aí para ir lá conhecer o limp.com. Entra lá porque lá é um portal, uma rede social de notícias 24 horas por dia, onde você vai estar sempre informado e também, claro, acompanhando todos os nossos conteúdos, todos os nossos podcasts aqui, tá ok? E eu estou aqui agora com a Dina. Tudo bem, Dina? Bem, e você? Bem também. Para falar um pouco, a gente está falando muito sobre idiomas, né? A importância, a vantagem. E a gente já falou muito sobre o inglês, que acho que é uma das línguas universais aí que se a gente for pegar hoje em dia para a gente ver. Mas tem uma também que é o espanhol, que é muito utilizado. Então a gente vai falar hoje sobre o espanhol, mas antes eu quero conhecer um pouquinho aí da Dina. Bom, na verdade, eu estou vindo por a professora Nilda Paris, né? Ela, na verdade, fala 100% espanhol, então
estava assim como com aquela preocupação de não conseguir transmitir bem aqui na rádio, né? Entendi. Então, eu falo espanhol, é minha língua também. Só que eu já tenho bastante tempo aqui, eu falo português Você também. tem o português também. Isso. E é o bacana, né, que ela fala 100% espanhol. Isso, né? Até mesmo, eu acho que até mesmo para ter essa naturalidade do espanhol sem, às vezes, usar um pouco da nossa gíria, enfim, do português junto, né? Isso é bem interessante, né, para ela, né? Uhum. E para os alunos também, é uma coisa que Com certeza. eles ficam com aquele enganchamento, né? Do natural mesmo, né? Do espanhol mesmo, né? Isso, bem cru. E a gente falando sobre a importância de outros idiomas, a gente está com uma série de podcasts falando sobre isso, né? Uhum. A gente falou muito na questão profissional. A gente sabe que hoje em dia o inglês ele é um idioma que está em tudo praticamente, né? Mas o espanhol é um também que está coladinho ali. Qual que é a importância, às vezes, para a pessoa que ela quer entrar no mercado de trabalho? Tem tanto a pessoa que quer usar na parte profissional, quanto também para a pessoa que utiliza aí para uma viagem, férias, enfim, né? Uhum. Mas vamos falar primeiro a questão do profissional. A pessoa, às vezes, ela quer entrar em alguma empresa, né? E ela precisa de ter algum idioma aí de acordo com a empresa, a multinacional, enfim. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, para quem está vendo a gente, qual dica que você dá? Bom, eles obviamente estão procurando uma coisa que consigam falar abertamente, tranquilo, com fluidez, a língua. E tem muitas pessoas que chegam de empresas procurando para viajar para Chile, para Colômbia. Então, também eles gostariam de saber mais sobre esse país. Então, ele tenta fazer uma aula como especializada para cada pessoa, né? Pelas necessidades da pessoa. E o espanhol, um pouco diferente com o inglês, né? O espanhol, ele é um pouco puxado para o português. Então, ou seja, eu que não sou fluente, não entendo muito do inglês nem do espanhol, mas eu me dou melhor com o espanhol, porque muitas palavras, enfim, muitas coisas, a gente, só de ouvir, talvez a gente não consegue pronunciar da forma correta, né? Mas só de ouvir dá para entender com mais facilidade do que você conversando com um americano, enfim, né? Uhum. Isso daí traz mais facilidade para a pessoa que pretende aprender o espanhol? Sim, ajuda muito. E tem algumas palavras que são a mesma coisa, só pode mudar a pronúncia, né? O jeito de falar. Mas ajuda bastante. São como línguas irmãs, vamos dizer assim. Com certeza, isso que eu acho que é a facilidade, né? Uhum. Para a pessoa aprender o espanhol, acho que é um pouco mais fácil, digamos assim, do que, claro, o inglês. Isso. E quando a gente vai numa entrevista de emprego, a pessoa ela vai falar, vai preencher lá, enfim, seu currículo e tal. E se necessitar do espanhol, ela tem que colocar realmente se é 100% ou se é básico, enfim, ela tem que colocar o correto. Não adianta ela tentar falar que tem o básico e não tiver, que geralmente a pessoa do outro lado vai fazer algum teste e vai perceber isso, né? Uhum. Qual dica que você dá para quando, vamos supor, um aluno saiu de lá e vai ter uma entrevista, né? Uhum. Qual dica que você dá, às vezes, pro aluno, para que ele como que ele vai se comportar na hora da entrevista? Bom, eu acho que é muito importante a honestidade sempre. Não adianta querer fingir que não vai dar certo, né? Mas também mostrar a disposição de aprender, né? De procurar o jeito de fazer certinho. Então, tem muitas pessoas que já têm um trabalho, um emprego bom e eles estão pedindo para viajar, só que a pessoa não sabe espanhol ou sabe muito pouco. Aí a pessoa está, tipo, na procura de uma coisa bem feita. Então, ali eles acham ela e gostam bastante daquele jeito de 100% espanhol, que não tem tradução, é só, tipo, vamos a falar, conversa, é na prática mesmo. Uhum. Então, isso ajuda muito para eles pegarem mais rápido. E bom, essa parte dele. E o pessoal procura mais vocês para quê? Para parte profissional ou para viagem? Eu quero ir para o Chile, enfim, qual que é a procura maior aí para aprender o espanhol? Maiormente por emprego. Emprego? Sim. Mas também tem pessoas que porque vão mudar de país mesmo. Tipo, já tive uma pessoa que ia para a Espanha, então ela queria saber porque não só da língua, mas também a cultura de lá. Então, é uma coisa assim bem específica. Entendi. E qual que é geralmente, vamos supor, eu que não entendo nada de espanhol.
eu vou procurar vocês lá para mim poder, eu vou fazer uma viagem e eu tenho que urgência, eu tenho que aprender pelo menos o básico ali, né? Qual que é o tempo médio para a pessoa sair de lá, pelo menos assim, para desenrolar um pouquinho, para chegar no país onde ele for viajar, não ficar 100% perdido, pelo menos placas, comunicação, restaurante, assim, ele já saber conduzir de forma mais tranquila, para não ser constrangido ali no momento, né? Qual que é o tempo, mais ou menos, que você fala para a pessoa que vai viajar, que você recomenda para que ela se prepare, já agenda, começar a fazer uma aula para o espanhol? Bom, o certo seria um mês, como mínimo, né? Para pegar bem certo como pronunciar, como escrever, porque também tem aquelas coisas, tipo, falsos amigos, como aquelas palavras que são parecidas em português e em espanhol, mas no jeito que você no momento que você fala, é uma coisa que significa outra coisa. Tipo, o significado não tem nada a ver com aquilo que você quer dizer, Parece né? que é, mas não é. Então é importante saber esses detalhes, né? Então ela tenta também tocar esses pontos, para ninguém passar vergonha, né? A questão de vergonha é até mesmo constrangedora, às vezes. Sim. Dependendo quando a pessoa falar alguma coisa que realmente não fazer sentido. Mas eu achei interessante, tipo, em um mês a pessoa já consegue se preparar para ter um básico ali, para poder fazer uma viagem mais tranquila e não ter essa dor de cabeça, né? Sim, mas o certo é aprender aprender o completo, 100%, né? o completo, né? Claro. E mais ou menos quanto tempo que dura um curso? A verdade, ele não tem como um fim. As pessoas escolhem... Bom, ela também evalua o nível da pessoa. Vai de acordo com a pessoa também, porque não é somente no momento lá da aula, né? Mas assim, a prática que essa pessoa vai estar conduzindo no seu próprio dia a dia, né? Isso, Então, depende ali dos dois, porque tem pessoas que já estão ótimos na língua, mas eles não querem acabar, né? Eles querem continuar, então varia bastante pelo aluno. E hoje a tecnologia ajuda muito nisso, na questão, para a pessoa, às vezes, vamos supor, ela faz o curso com vocês lá durante a aula, mas a tecnologia, algum aplicativo ou algo que ela possa ir treinando isso naturalmente depois no período que está em casa, até a próxima aula, enfim, nesse intervalo. Bom, estamos focando agora no YouTube, fazendo uns vídeos, tipo, com dicas, para entender algumas coisas, algumas curiosidades, né? Então, por ali tem outra parte. Perfeito. Ô, Dina, obrigado por aceitar esse bate-papo, vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da importância também do espanhol hoje em dia na vida de todo mundo, porque o espanhol, acho que, me corrija se eu estiver errado, mas se não for o segundo idioma mais utilizado aí no mundo, não é? É verdade, sim. Com certeza. Mas passa pra gente, pra quem tá acompanhando a gente, independente se é para uma viagem, independente se é para o trabalho, enfim, ou até mesmo para o seu dia a dia, né? Como é que faz para encontrar a escola de vocês e fazer uma matrícula, tirar dúvidas, o YouTube, redes sociais, como é que é? Passa pra gente. Bom, está em todas partes. O nome é Escola Hablemos Espanhol. Pesquisou? Já vai encontrar vocês lá. Tá aí. Fechou, então. Obrigado, muito obrigado. E na próxima vez, vamos trazer, como que chama mesmo? Nilda Paris. A Nilda para participar com a gente aqui também na próxima vez. Aí eu converso com você traduz para ela e a gente vai bater um bate-papo seria bem super bacana aqui. Ela vai ser super bacana, com certeza. Tá ok? Sim, tá obrigado bom. aí. Eu também agradeço. E obrigado a você, muito obrigado a você que acompanhou a gente nesse bate-papo super bacana, falando um pouquinho sobre a importância também de você ter o espanhol aí no seu dia a dia, tanto para viagem, tanto também para trabalho, enfim, porque é muito importante. E já passou aí para você, mas lembrar você mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, também vai lá no limpi.com, cria sua conta, também para você ser notificado das notícias, informações e tudo mais. E no YouTube, Lex Studio, e também no Instagram, e também no YouTube Regional Link, você vai encontrar a gente lá, fechou? Forte abraço e até o próximo Estúdio Aberto.